Aqui está um livrinho que eu tenho comigo desde quando comecei a estudar filosofia no ano 2000. Aqui é o Fábio Assuf e vamos começar mais um Viva Filosofia. Hoje para falar de ética. Tive a sorte de começar a estudar ética já com Spinoza, com Nietzsche. Meu professor foi o André Martins, ele tem um canal aqui no YouTube também, vou ver se eu acho e deixo aqui na descrição o link para o canal dele. Esse livro aqui tem essa capa muito sóbria, né? Limpa, mas olha só, ela é uma capa... esqueci o nome técnico disso. Uma contracapa. E vejam como é a capinha aqui por trás, ó. Cheia de floreios. Colocando Benedictus de Spinoza, Ética, demonstrada na ordem geométrica em 5 partes distintas, nas quais se trata. Parte 1 de Deus, parte 2 da natureza e origem da mente, na parte 3 da origem e natureza dos afetos, parte 4 da servidão humana ou da origem ou da força dos afetos, e na parte 5 da potência do intelecto ou da liberdade humana. Por que eu gosto desse livro aqui? Eu gosto desse livro porque o esforço do Spinoza em demonstrar a ética de maneira geométrica tem muitas implicações. Eu vou falar dessas implicações nos próximos vídeos para aprofundar essa apresentação desse livro. Mas eu quero dizer que esse livro ele é muito bom para a filosofia porque ele na verdade ele faz um apanhado assim, do que seriam os principais campos da filosofia, os principais campos onde o pensamento pode pousar. E eu vou falar desses campos agora. Eu acho que eu ouvi isso numa das minhas aulas. Não tenho uma referência, assim, uma bibliografia direta sobre essa associação que eu vou fazer agora, mas é algo que a gente está aí para conversar. Quando e quanto vocês quiserem falar sobre isso, eu vou estar aqui disposto para a gente estar conversando. Então vamos lá. Eu tenho comigo que a filosofia tem 4 áreas. 4 campos em que o pensamento pode trabalhar. Um primeiro campo é o que se chama de ontologia. Ontologia é o discurso, o estudo do ser. É aquela parte da filosofia que se preocupa em descrever a natureza do real, a natureza das coisas, como que o mundo é constituído, do que é feito o mundo, como o mundo opera, o cosmo, a realidade. A ontologia é uma parte muito difícil da filosofia, né? O Aristóteles chamaria de filosofia primeira, faz parte da metafísica, é uma parte em que o seu pensamento fica muito complicado de encontrar uma referência concreta, porque você vai poder falar do mundo, mas o mundo em abstrato não existe, né? O mundo é feito das coisas que constituem o mundo. Então a ontologia é essa parte da filosofia que busca tratar desses temas, de que é feito o mundo, como o universo se constitui, qual é a matéria do universo, do que é feita a realidade última, né? Uma realidade absoluta. O que constitui essa realidade absoluta? E esse campo da ontologia é onde o Spinoza trata na primeira parte, de Deus. Ele vai falar de Deus porque ele está falando de ontologia nessa primeira parte. Ele está expondo como ele entende que seja constituído Deus, substância ou natureza. O que é essa substância? Né? Então, essa primeira parte vem falar da ontologia. É uma parte do livro da Ética que fala de ontologia. O livro Ética começa muito difícil porque ele começa falando de um tema muito difícil para a filosofia. É um tema em que exige uma reflexão mais refinada, porque você vai precisar realmente usar de todas as suas forças intelectuais para descrever e pensar
sobre a natureza última da realidade, né? Então é bem difícil mesmo essa parte. A segunda parte da filosofia é chamada de epistemologia. Epistemologia é o discurso sobre a ciência. É um episteme em grego, é ciência. Então, epistemologia é aquela parte da filosofia que busca certificar que esse nosso conhecimento acerca da natureza da realidade é um conhecimento real, é um conhecimento verdadeiro. Porque se a gente sabe do que o mundo é feito, como a gente sabe que a gente sabe? Né? E essa é uma pesquisa epistêmica. A epistemologia vai estar sempre se indagando como temos certeza que o nosso saber é um saber verdadeiro, é um saber coerente com o objeto sabido. Essas duas partes compõem as partes mais abstratas da filosofia, porque você vai ter esse objeto que é o próprio pensamento. Você está na ontologia, você está pensando o mundo, mas você está acessando, você não acessa o mundo absoluto, o mundo total, o universo de uma vez. Você só acessa diretamente aquilo que seu corpo acessa. Então, para você acessar a natureza do real, você faz isso através do pensamento, é mediado esse acesso pelo pensamento. E assim também na epistemologia, você usa o pensamento para inquirir o próprio pensamento. Então são áreas da filosofia muito refinadas e que geralmente quem costuma começar a ler a ética sem ter esse aviso prévio de que essas duas partes são as partes mais difíceis da filosofia, você vai falar de ontologia e epistemologia, geralmente desiste, porque é um discurso muito difícil. E ainda mais na ordem geométrica que ele pretende demonstrar, torna muito árida a leitura. Então é bom você saber, essa é a natureza desse discurso, dessas duas partes do livro da Ética, ontologia e epistemologia. Uma terceira parte do discurso filosófico é a estética. A estética porque a gente se relaciona com as coisas no mundo. Então a gente pensa o que o mundo é, a gente pensa sobre o nosso pensamento do mundo para conseguir entender as relações dessas coisas com o nosso pensamento e nossa vida nesse mundo. Sacou? Então tem toda uma ordenação para a gente ir pensando as coisas nos seus devidos lugares. E a parte 3, origem e natureza dos afetos, e a parte 4, da servidão humana ou da potência dos afetos, vem falar desse campo filosófico, da estética. Como nós nos afetamos, como nós nos relacionamos, como que a nossa vida e as potências do corpo e da mente nos fazem associar ou dissociar a nossa vida e o nosso corpo do mundo, né? Então, você veja, nos 4 livros primeiros, não falou de ética, ele falou de ontologia, ele falou de epistemologia e ele falou de estética. Apesar do livro se chamar Ética, ele só vai falar de ética propriamente dita na última parte do livro, em que ele vai falar da potência do intelecto ou da liberdade humana. E essa é a 4ª parte da filosofia, a ética. Então, essas 4 partes eu entendo que resumem todas as obras filosóficas, porque ou o pensamento está falando de ontologia, ou está falando de epistemologia, ou está falando de estética, ou está falando de ética. Então, é muito importante a gente poder pensar conseguir identificar essas 4 áreas do pensamento filosófico para conseguir se situar diante de uma obra filosófica. E eu comecei explicando aqui, detalhando as 5 partes do livro do Spinoza com essas 4 áreas da filosofia, para a gente estar mais situado quando for ler o livro do Spinoza e for entender o esforço filosófico dele. É um esforço muito louvável por parte do Spinoza, porque demonstra essa visão de mundo de que o homem e tudo que lhe afeta, tudo que constitui a sua natureza, está dentro do mundo, né? Então você ter uma ordem, você querer resguardar essa ordem de conseguir pensar como é o mundo, qual a natureza da realidade e como que essa natureza
e como que nós estamos dentro dessa natureza, né? Como que essa natureza constitui a natureza humana. Você tem uma tradição na filosofia quanto a isso, mas pouquíssimas cabeças tentaram fazer um esquema que deixasse tão clara essa ligação. A gente tem os estoicos na antiguidade, a gente estudando os filósofos, estudando os pensadores, a gente consegue perceber que a maneira como você pensa como o mundo é constituído vai influenciar a sua ética, vai influenciar a sua maneira de pensar qual é o melhor comportamento para si e para as pessoas e para o mundo no geral, né? Então a gente consegue perceber esse elo e transformar o nosso estudo, transformar a nossa reflexão quando a gente tem mais claro essa ligação entre a ontologia e a ética. Essa é só uma apresentação do livro. Eu ainda vou fazer uma apresentação do Spinoza, do seu tempo, seu diálogo com Descartes, o seu diálogo com o método matemático. Tudo isso vem no próximo vídeo, tá ok? Eu espero que vocês não se assustem, que vocês percebam como que essas coisas vão se amarrando ao longo do tempo, né? Eu acho que é muito complicado entender e perceber a concatenação desses assuntos todos de uma vez só, mas isso vai acontecendo aos poucos e como Platão já nos alertou sobre a filosofia, é um esforço constante para a gente, inclusive, descobrir os prazeres do conhecimento, tá certo? Espero que vocês deem as curtidas, comentem, já chama mais gente aqui pro canal e a gente se vê de novo.